O que é o estado intermediário da alma? O que acontece com a alma de uma pessoa depois que ela morre fisicamente? Esse é o assunto que vamos tratar no vídeo de hoje. O estado intermediário é o período de tempo entre a morte física de uma pessoa e a sua futura ressurreição corpórea. Esse conceito escatológico responde à seguinte pergunta: o que acontece com os homens depois da morte? Alguns ensinam a doutrina do sono da alma, a ideia de que os mortos não têm qualquer consciência do que está acontecendo com eles nesse momento. Dessa forma, citam passagens bíblicas como essa. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Todavia, a palavra adormeceu significa morreu. A Bíblia usa essa linguagem para ensinar que a morte é temporária, assim como o sono também é. A morte física é temporária porque um dia o corpo será ressuscitado dos mortos. Mas ainda que o corpo permaneça dormindo até o dia da ressurreição, a alma permanece consciente do que está acontecendo com ela. Isso é claramente ensinado na parábola do rico e do Lázaro, registrada em Lucas, e no texto de Apocalipse que menciona os mártires que clamam por justiça. Agora, se os mortos estão conscientes do que está acontecendo com eles, que tipo de realidade eles estão desfrutando? Primeiramente, é importante dizer que a Bíblia fala de um lugar chamado a morada dos mortos. Trata-se de um lugar para onde vão todos os mortos, crentes e incrédulos. A morada dos mortos indica simplesmente que existe uma realidade depois da morte. Todos morrem, crentes morrem, incrédulos morrem, os dois grupos experimentam essa triste realidade. No Antigo Testamento, a palavra hebraica usada para se referir à morada dos mortos é Sheol. Essa palavra é traduzida como sepultura, inferno ou cova. Mas parece que a melhor tradução seja sepultura, porque a palavra indica apenas a realidade depois da morte, e não as recompensas ou punições depois da morte. No Novo Testamento, temos a palavra grega Hades. Essa palavra pode ser traduzida como inferno, sepultura, reino dos mortos. Essa palavra tem basicamente o mesmo significado da palavra Sheol do Antigo Testamento. Portanto, a morada dos mortos é o lugar para onde vão todas as pessoas que morrem fisicamente. É a realidade além túmulo. O rico e o pobre morrem. O jovem e o velho morrem, o crente e o incrédulo morrem. Mas embora todos os mortos estejam na morada dos mortos, a condição deles não é a mesma, ou seja, os crentes e incrédulos que já morreram, ainda que estejam fisicamente mortos, eles estão experimentando realidades diferentes de existência. A Bíblia ensina que os crentes falecidos estão nesse momento desfrutando a alegria da glória eterna. Paulo, por exemplo, tinha certeza de que ele estaria na presença de Deus imediatamente depois da morte. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por outro lado, os incrédulos falecidos estão nesse momento experimentando tristezas e tormentos. Na parábola do rico e do Lázaro, o homem rico se encontra no inferno e em tormentos. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Alguns críticos dessa doutrina dizem o seguinte: mas isso é uma parábola e não uma história real. Você não pode construir sua teologia em cima de parábolas. Bem, não temos certeza se a história contada por Jesus é uma história real ou fictícia, mas seja como for, isso não anula o que está sendo ensinado no texto. Jesus contava parábolas para ensinar verdades espirituais. E essa parábola ensina várias verdades, dentre elas a consciência depois da morte. Portanto, o estado intermediário é o período entre a morte física e a futura ressurreição. E o Sheol e o Hades é a morada dos mortos, o lugar para onde todos os homens irão depois da morte. Na realidade pós-túmulo, os incrédulos experimentam tristezas e tormentos, mas os crentes em Cristo Jesus experimentam a alegria da glória eterna que foi prometida por Deus. Essa alegria só pode ser experimentada por aqueles que pertencem a Cristo. Afinal, Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê, ainda que morra, viverá.